Oi, oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer este modelo de suéter. Vejam. Ele é todo trabalhado aqui no corpinho, no ponto alpino. E as mangas no ponto bola. Tá? Eu tenho uma videoaula no canal que eu fiz há anos atrás e muitas de vocês fizeram essa receita com um suéter com ponto bola, né? A manga é o mesmo ponto e aqui muda o ponto do corpinho. Quem não viu ainda e quiser ver a outra aula, é só clicar aqui nesse link que eu estou apontando, que vocês vão direto para a aula. Vou deixar também na descrição do vídeo, para não ter problema de vocês não encontrarem. Ok, gente? Durante a aula, eu ensino vocês como aumentar, como diminuir, que o cálculo é o mesmo, né? Para fazer aí para outros tamanhos. O meu, gente, ele ficou com 28 centímetros de contorno de peito, 36 centímetros de comprimento total e 33 centímetros de comprimento total da manguinha. Na minha tensão de ponto, tá, gente? Isso tudo vocês têm que levar em consideração. Eu recebo muitas perguntas aí. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz com o mesmo fio que você, a mesma agulha e o meu ficou menor ou o meu ficou maior. Gente, é a tensão de ponto que a gente coloca no crochê, de cada uma é diferente. Umas apertam mais, outras soltam muito. Então, por isso, eu sempre falo que o certo é trabalhar com medidas. E quando eu vou fazendo a minha aula, eu vou sempre dando as medidas desde as correntes iniciais. Quando eu fizer as correntes iniciais, vocês já podem se basear se o ponto de vocês é mais apertado ou mais largo que o meu, se não ficar com a mesma medida e a diferença for muita, né? Então, se você for fazer essa peça para encomenda ou para uma criança específica, gente, para ficar tudo certo, tem que trabalhar com as medidas, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira medida, a circunferência da cabeça da criança que você vai fazer. Essa é a primeira medida. Dessa medida, você diminui 5 centímetros da circunferência da cabeça para fazer as correntes iniciais. Tem que pedir a medida do contorno do peito da criança. Lembrando que é uma peça de inverno, então você manda tirar a medida certa do contorno do peito e você acrescenta aí mais 1 a 2 centímetros para ficar mais folgadinho, né, gente? A medida do comprimento total, a medida do comprimento da manga, o comprimento também muda, porque o comprimento é mais da preferência de cada uma, né? Umas gostam mais curtinho, outras mais compridinho. Então, você tem que pegar essa medida e a sua peça vai dar certinho, sem problema nenhum de erro, tá bom, gente? Para as medidas que eu passei para vocês, que ficou o meu aqui, eu diria que ele veste aí até uns 3 aninhos, tá? Pode considerar de 1 a 3 anos, para 1 ano vai ficar um pouquinho folgadinho, a não ser que o seu ponto seja muito apertado e você segue essa receita e ele fique menorzinho, né? Tem tudo isso, gente, no trabalho. Então, vocês têm realmente que acostumar a trabalhar com medidas, porque é o jeito certo para vestuário, não tem outro jeito. Eu usei aqui, gente, 2 novelos e meio do fio Baby Pop da Círculo. Ele vem com 330 metros neste novelo, o tex é 303. Agulha recomendada de 2,5 a 4 milímetros, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 8036 Fantasia. Eu usei para todo o meu trabalho e para a tensão do meu ponto uma agulha de número 3. E usei a 3,5 só para fazer as correntes iniciais. Depois eu mudei para agulha de número 3.
Isso é outra coisa que vocês têm que prestar atenção, tá, gente? Muitas de vocês sempre perguntam que número de agulha para usar o mesmo. Isso não é correto, porque se você tiver o ponto mais apertado que o meu, você tem que usar uma agulha de número maior. E se você tiver muito largo, você tem que usar uma agulha de número menor, tá? Então, o ponto, ele sempre vai se adaptar à tensão do seu ponto. Durante a aula, eu vou dar aí o número de correntes para vocês fazerem maior, as medidas. Vou explicando também direitinho. Quando chegar aqui, você vem aumentando da pala. E quando chegar aqui, você tem que ir medindo. Quando você tiver a medida do contorno do peito para a criança que está fazendo, aí você fecha a manguinha. Ok, gente? Passou na cabecinha, primeira preocupação do suéter fechado. Aí é só vir fazendo os aumentos e fechar a manga quando atingir a metade da medida da circunferência do peito para a criança que você está fazendo. Ok, pessoal, e aí assistam bem a aula que está repleta de dicas aí, né? Eu dou o número de correntes também para fazer um tamanho maior, para você que quer aí para uma criança de mais idade, tá tudo bem explicadinho. Ok, pessoal? Então vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 76 correntinhas bem soltinhas, com agulha de número 3,5 e fiquei com 42 centímetros. Agora, eu vou mudar para a agulha de número 3, onde eu vou fazer o meu trabalho. Se o seu ponto for apertado, você pode continuar com a agulha 3,5. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a primeira carreira e depois eu falo com vocês sobre os aumentos, tá? Veja. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui, para iniciar, um total de 21 pontos altos, contando as 3 correntinhas como meu primeiro ponto alto. Já tenho 2, vou fazer um total de 21 pontos altos. Completei aqui 21 pontos altos, vamos fazer o nosso primeiro cantinho de aumento. Vou para o próximo ponto e nesse ponto eu vou trabalhar 3 pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Vamos precisar agora dos marcadores. Vejam, trabalhei 3 pontos altos no mesmo ponto. Venho aqui e marco o pontinho do meio dos 3. Que sempre que chegar aqui, eu sei que eu tenho que fazer o meu aumento. E começo agora a trabalhar em ponto alto, fazendo a parte de uma das manguinhas, e vou fazer um total de 15 pontos altos. Fiz o primeiro e continuo. Vou fazer um total de 15. Completei aqui 15 pontos altos, vamos fazer outro cantinho de aumento. Vou para o próximo ponto e nesse mesmo pontinho eu vou trabalhar 3 pontos altos. Tudo no mesmo ponto. Veja, fiz 3 pontos altos, pego o meu marcador e marco o pontinho do meio dos 3. Agora, vamos fazer novamente 21 pontos altos. Completei 21 pontos altos, vou para o próximo ponto
E nesse ponto, eu trabalho 3 pontos altos no mesmo ponto, que é o meu outro cantinho de aumento. Venho aqui e coloco o meu marcador no pontinho do meio. Agora, vou fazer novamente 15 pontos altos, que é a minha outra manguinha. Completei 15 pontos altos, me sobrou um pontinho aqui, que é onde eu vou fazer o meu último aumento. Nesse pontinho, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto. Vou colocar o marcador no pontinho do meio dos 3 e vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os aumentos. Aqui, eu fiz com 76 correntes de início, 21 pontos altos para a parte das costas, 15 para as mangas, 21 para a parte da frente e 15 para outras mangas. A primeira preocupação que nós devemos ter no suéte fechado é que passe pela cabeça da criança. Se você está fazendo por encomenda ou por uma criança específica, tira a medida da circunferência da cabeça da sua criança. Dessa medida, você diminui de 5 a 7 centímetros para fazer as correntes iniciais, tá? Se o seu ponto for muito apertado, você diminui só 5 centímetros. Porque quando a gente começa a fazer, ele abre e fica bom. Se você fizer exatamente da medida do contorno da cabeça, acaba que fica um decote maior. E se você quiser um decote maior, você pode fazer também sem problema nenhum, tá? Se você não tiver a medida, gente, e estiver fazendo aí para vender, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da tabela que eu uso da BNT, que são as medidas universais mais exatas que tem. Fazendo as correntes iniciais, passando na cabeça, vocês observam que em todas as partes eu tenho número ímpar. E para o ponto que eu vou fazer, é necessário que seja assim, tá? Então, se eu quiser aumentar esse tamanho, eu tenho que aumentar 2 correntes em cada parte. Então, são 2, 4, 6, 8 correntes. Para um tamanho maior que esse, vocês podem fazer com 84 correntes. Vai ficar 23 para a frente, 23 para as costas, 17 para cada manga, mais os 4 do canto. 84 correntes. Quer um tamanho maior ainda? Vocês vão fazer com 92 correntes. Vai ficar a divisão de 25 costas, 25 frente, 19 em cada manga, mais os 4 cantos. É difícil falar para vocês quantas correntinhas para tal tamanho, porque cada uma de nós tem uma tensão de ponto diferente. Eu fiz as minhas 76 correntinhas com agulha 3,5 e bem soltinhas, e eu fiquei com 42 centímetros. Pode ser que você vai fazer, você fique com mais ou com menos medidas do que a minha, porque a tensão do seu ponto pode ser diferente do meu, tá? Então, isso vocês têm que fazer sob medida. Não tem jeito de falar quantas correntinhas, porque provavelmente, na maioria das vezes, não dá certo. E eu gosto de ensinar para vocês a maneira correta de fazer, tá bom, gente? Cada uma de nós tem uma tensão de ponto. E outro detalhe, se você trabalhar com medida, eu estou fazendo com o fio Baby Pop. Você pode fazer com o fio que você quiser,
tá? Se é um fio mais grosso, você vai precisar de menos correntes. Se é um fio mais fino, você vai precisar de mais correntes. Sempre seguindo essa lógica. Temos que ter número ímpar em todas as partes, ok? Então, vamos lá agora continuar. Eu vou fazer agora um ponto alto e um ponto em relevo. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto em relevo. Pego pela frente, tá? No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto em relevo. Aqui, gente, outro detalhe, principalmente para as iniciantes, vocês não podem pular nenhum pontinho ou fazer nenhum ponto a mais, porque senão não dá certo no final o resultado, tá? Então, eu fiz o ponto relevo, vou fazer o ponto alto. Agora, tem o ponto relevo, olha, esse ponto aqui, se vocês tiverem dúvida, olha na carreira do ponto alto. Esse ponto eu já trabalhei, eu fiz um ponto alto nele. Então, eu vou no próximo que está livre e faço o meu ponto relevo, tá? As iniciantes às vezes vão se confundir e vão pegar esse ponto novamente. E isso vai dar errado o pontinho de vocês depois. Um ponto alto, olha, esse ponto já está trabalhado, eu fiz nele meu ponto alto. Vou no próximo ponto livre, um ponto relevo. E vou caminhar dessa maneira, fazendo um ponto alto e um ponto relevo até chegar ao marcador. Olha, gente, então vim aqui fazendo sempre a repetição de um ponto alto e um ponto relevo. Fiz o ponto alto, agora o ponto relevo, sempre essa mesma sequência, tá? Um ponto alto, um ponto em relevo. E cheguei aqui ao ponto do meu marcador, que é esse pontinho aqui. Nesse ponto, prestem bem atenção agora como nós vamos trabalhar aqui. Eu fiz um ponto relevo, venho nesse ponto, vou fazer um ponto alto, tá? Nesse mesmo ponto. Nós vamos trabalhar 3 pontos nesse mesmo ponto. Fiz o ponto relevo, um ponto alto. Agora, eu venho aqui e pego o ponto do marcador e faço um ponto relevo nele. E agora, eu vou fazer outro ponto alto pegando o mesmo ponto. Eu vou lá atrás, olha, pego as 2 laçadinhas onde eu fiz o ponto e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto, um ponto relevo e um ponto alto nesse mesmo ponto. Venho aqui e marco o pontinho do meio, que é o ponto em relevo, tá? Então, nesse ponto, nós trabalhamos um ponto alto, um ponto em relevo e um ponto alto. Trabalhei o último ponto alto, no primeiro eu começo em relevo, sempre acompanhando um ponto alto e um ponto em relevo. Começo em relevo, próximo, ponto alto. E assim eu vou agora até o próximo marcador. Olha, gente, cheguei novamente aqui ao marcador e mais um detalhe. Em todas as carreiras, sempre antes do marcador, o último ponto tem que ser o ponto em relevo. Se não deu certo aqui a repetição, vocês voltam e dão uma olhadinha que alguma coisa vocês fizeram de errado. Sempre aqui, antes do marcador, tem que cair o ponto em relevo. Cheguei ao ponto do marcador e agora nele eu vou trabalhar um ponto alto. Venho no mesmo pontinho, olha, que é o do marcador,
pego ele em relevo e vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto. De que maneira? Eu vou lá atrás, olha, pego as duas alcinhas do ponto, vejam, que é onde eu fiz o meu primeiro ponto, e faço mais um ponto alto. Então, aqui nesse ponto do marcador, nós fizemos 3 pontinhos. Marco o pontinho do meio, que é o ponto em relevo. Terminei aqui com um ponto alto. Vou continuar a sequência. No próximo, o ponto em relevo. Então, vocês vejam que antes do aumento e depois do aumento, sempre dá certo o ponto relevo, né? Porque se vocês forem observar, aí nós seguimos a sequência direitinho. Olha, um ponto relevo, um ponto alto, um ponto relevo, um ponto alto e um ponto relevo, tá? Para acompanhar sempre a sequência dos pontos. Vou agora novamente repetir essa sequência até o próximo marcador. Vou fazer novamente com vocês toda essa carreira para não ficar nenhuma dúvida. Então, agora é só repetir um ponto alto e um ponto relevo até o próximo marcador. Cheguei aqui novamente ao marcador e tá tudo certinho, olha, terminei com ponto relevo antes do marcador. Tiro o meu marcador e nesse ponto eu faço um ponto alto. Venho aqui, pego o mesmo ponto, olha, faço em relevo e tenho que fazer mais um ponto alto nele. Então, vou lá, ó, pego as duas laçadinhas de trás, que corresponde ao mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Vou marcar o pontinho do meio, que é o meu ponto em relevo. E agora, continuo a minha repetição. O último ponto que eu fiz foi o ponto alto. Então, eu venho no primeiro ponto livre aqui e começo com o ponto em relevo. E vou caminhar assim até o próximo marcador, fazendo a repetição de um ponto relevo e um ponto alto. Vim repetindo e chegamos aqui ao último cantinho de aumento. Eu retiro o meu marcador. Vejam, terminei com ponto relevo. No ponto do marcador, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui no ponto, pego esse mesmo ponto do marcador em relevo. Fiz um ponto alto, um ponto relevo. E vou lá na laçadinha de trás, olha, que é o mesmo ponto, e faço outro ponto alto. Fizemos aqui o nosso último cantinho de aumento, venho e marco o pontinho do meio. Agora, antes de terminar a carreira, eu tenho mais um pontinho aqui, eu vou trabalhar ele em relevo, tá? Sempre antes do aumento e depois do aumento, o ponto em relevo. E vou fechar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora aqui, gente, vocês prestem atenção, porque essa próxima carreira é o que vocês vão repetir por toda a pala, tá? Então, colocamos a primeira carreira fazendo um ponto relevo e um ponto alto. Daqui para frente, nós vamos inverter. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto relevo, e onde eu tenho ponto relevo, eu faço o ponto alto, tá? Nós vamos trabalhar daqui para frente até o final da pala, sempre invertendo. Então, vejam, quando eu comecei com ponto alto, eu subi minhas 3 correntinhas. E agora, eu tenho aqui, eu fechei nas 3 correntinhas, que é o meu ponto alto. Então, em cima dele, para inverter, eu tenho que fazer o ponto em relevo. Então, quando é o ponto em relevo, eu começo dessa maneira, olha. Eu passo a minha agulha aqui, atrás do ponto, faço um ponto baixo, e eu vou subir só mais uma correntinha, gente, porque o ponto relevo, ele é mais curtinho, tá? Então, fiz aqui
o meu ponto relevo. O próximo é um ponto em relevo. O que eu faço? Eu trabalho nele o ponto alto, porque eu estou invertendo. O próximo é o ponto alto, eu vou trabalhar nele em relevo. O próximo é ponto em relevo, eu trabalho ponto alto. O próximo é ponto alto, eu vou pegar ele em relevo. E assim, invertendo os pontos, vamos caminhar até o marcador. Sempre onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto em relevo. E onde eu tenho o ponto em relevo, em cima dele eu trabalho o ponto alto. Olha, pessoal, vim trabalhando então, sempre invertendo os pontos. Vocês observem que o ponto é o mesmo, sempre a mesma repetição, um ponto alto e um ponto relevo. Só que agora nós vamos inverter. Onde nós temos o ponto alto, nós fazemos o relevo, e onde tem o relevo, fazemos o ponto alto. Mas a repetição do ponto é a mesma. E vejam o que eu falei para vocês. Um ponto antes do marcador, caiu o meu ponto em relevo. Então, tá tudo certinho o meu trabalho. Sempre vai ser assim, tá, gente? Isso é uma dica para vocês não se atrapalharem. Então, aqui eu tenho o ponto em relevo e o ponto do marcador. Nele, eu vou continuar trabalhando da mesma maneira. Eu entro dentro do ponto, faço um ponto alto. Vou pegar esse mesmo ponto, que agora ele está em relevo, olha, fica mais fácil, pego em relevo. Então, fiz um ponto alto, um ponto relevo, e falta eu fazer mais um ponto alto. Eu vou lá atrás, busco as duas laçadinhas, que é o mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Então, aqui, vocês vejam que sempre é igual. Antes do aumento, sempre eu tenho que terminar com o ponto relevo. Vou fazer um ponto alto, um ponto relevo, um ponto alto no aumento. Venho aqui, marco o relevo. Terminei com um ponto alto. O próximo, olha, tomem cuidado para não pular. Ele fica bem aqui no cantinho, bem escondidinho. Temos um ponto livre, então terminei com o ponto alto. Este eu vou fazer em relevo. E como eu falei para vocês, antes e depois do aumento, sempre nós temos que ter o ponto em relevo. O próximo está em relevo, como eu estou invertendo os pontos, eu vou fazer nele o ponto alto. E vejam que dá certinho. Próximo é ponto alto, eu faço em relevo. Vamos caminhar assim agora, invertendo os pontos até o próximo marcador. Vou fazer novamente com vocês, tá? Agora é só inverter os pontos, mas a sequência dele é sempre a mesma. Vejam, vim trabalhando então, invertendo os meus pontos e terminei com ponto relevo antes do aumento. Então, quer dizer que eu trabalhei tudo certinho, não pulei nenhum ponto, acompanhei tudo certinho. E no aumento nós vamos repetir. Fiz o último ponto em relevo, faço no aumento um ponto alto. Vou fazer um ponto em relevo, agora já tenho o ponto em relevo da primeira carreira, eu pego ele em relevo novamente. Um em relevo, vou lá atrás, pego as duas alcinhas do mesmo ponto e faço outro ponto alto. Então, no aumento não tem mudança nenhuma, é sempre igual. Um ponto alto, um ponto relevo, um ponto alto. Agora, eu tenho que fazer o ponto em relevo. Vejam que eu tenho um pontinho aqui que ele fica meio escondidinho, olha. Eu começo nele, tá? Senão não vai dar certo. Terminei com o ponto alto, o próximo é o ponto em relevo. Como eu já falei para vocês, antes,
do aumento e depois do aumento sempre tem que cair o ponto em relevo, senão alguma coisa vocês fizeram errado. E agora eu só continuo. Aqui o que eu tenho? Ponto em relevo, então como eu vou inverter, eu vou fazer nele o ponto alto. Aqui eu tenho ponto alto, nessa carreira vou pegar ele em relevo. Aqui eu tenho ponto relevo, vou fazer o ponto alto. Ok, gente? Então, agora aqui não tem mais o que explicar. Os aumentos vocês já entenderam, sempre eu vou fazer da mesma forma. E agora aqui eu vou sempre inverter os pontos, né? Vejam, aqui eu comecei com o ponto em relevo. Quando eu fechar a minha carreira, neste ponto em relevo, que é o primeiro do início, como eu vou inverter, eu tenho que fazer nele o ponto alto. Então, eu vou começar com as 3 correntinhas, que é o ponto alto, e no próximo, eu vou fazer o relevo, no próximo ponto alto, tá? Então, em uma carreira, nós começamos com as 3 correntinhas, invertendo, e na próxima carreira, nós começamos com onde temos as 3 correntinhas, que é o ponto alto, começamos com o ponto em relevo. Somente isso, gente, no aumento, acho que não ficou nenhuma dúvida também, né? Que eu já expliquei direitinho para vocês como vai ficar, sempre em todas as carreiras é igual. E agora aqui é só inverter o ponto, mas a sequência dele continua sempre igual. Sempre a repetição de um ponto em relevo e um ponto alto, só que daqui para frente nós vamos sempre inverter. Onde eu tenho ponto alto, eu faço relevo, e onde eu tenho relevo, eu faço ponto alto. Então, dito isso, dessa maneira, vamos fazer um total de 10 carreiras. E eu volto com vocês para explicar o próximo passo. Vamos lá, então. Olha, pessoal, completei aqui, então, as minhas 10 carreiras. Para todos os tamanhos que vocês estiverem fazendo, a sequência do ponto é a mesma. Agora, na próxima carreira, eu vou fechar as minhas mangas. E você vai ter que calcular isso conforme o tamanho que você está fazendo, tá? Você tem que ter a medida da circunferência do peito da criança. E aqui, de marcador a marcador, você tem que ter a metade dessa medida quando você for fechar as mangas, né? Olha, vou mostrar para vocês quanto está aqui no meu. Eu estou com quase 26 centímetros. E mais as correntinhas que eu vou fazer para fechar. E a próxima carreira vai me dar aqui uma medida maior, que é o que eu preciso para o tamanho que eu estou fazendo. Isso também vocês têm que calcular, tá? Vocês vão fazendo os aumentos e vão medindo. Quando chegar na metade da medida da circunferência do peito da criança que vocês estão trabalhando, aí vocês param e fecham a manga. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu parei aqui. Vou continuar sempre acompanhando o ponto. Nessa carreira que eu parei, eu tenho o quê? O ponto alto. Então, eu vou começar nele com o ponto em relevo. A sequência é a mesma. Aqui eu tenho relevo, eu vou fazer o ponto alto. E vou continuar invertendo os pontos até chegar lá ao marcador. Vim prosseguindo, terminei novamente com o ponto relevo antes do marcador. Agora, eu retiro o meu marcador, não preciso mais colocar. E no ponto onde estava o marcador, eu vou fazer somente um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas. Aqui, gente, essas 3 correntinhas, ela vai aumentar a medida do contorno do peito, tá? E vai dar uma certa folga para a manga. Essas correntinhas, elas têm que ser sempre em número ímpar para poder acompanhar a sequência do ponto. Ou você pode fazer 3, ou 5, ou 7, sempre em número ímpar. No meu, eu vou fazer somente 3,
porque já vai dar a medida que eu preciso. Aí vocês também têm que calcular isso, tá? Agora eu vou lá no próximo marcador, posso retirar, e no ponto onde estava o marcador, eu faço nele um ponto alto. Ficamos com a nossa primeira manguinha fechada. E agora é só acompanhar os pontos. O próximo ponto, ele está em ponto alto. Eu continuo invertendo, vou trabalhar ele em ponto relevo. Próximo está em relevo, vou trabalhar em ponto alto. E vamos prosseguir assim até o próximo marcador. Vim prosseguindo, cheguei novamente aqui no ponto que está o marcador. Meu último ponto foi o ponto em relevo. Então, aqui no ponto onde estava o marcador, eu faço um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas. Vou pular todo o espaço da minha manguinha. Venho aqui, olha, no próximo ponto do marcador, posso retirar, que é o pontinho em relevo, olha. Aqui estava o marcador, aqui eu faço outro ponto alto, tá? E agora vou continuar, fiz um ponto alto, o próximo ponto alto eu pego em relevo. Próximo está em relevo um ponto alto, sempre assim, invertendo os pontos. Agora vamos até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira fazendo a mesma repetição, que eu tenho aqui o ponto em relevo. Então, eu vou começar com as 3 correntinhas fazendo meu ponto alto. O próximo é ponto alto, vou trabalhar ele em relevo. O próximo está em relevo, eu trabalho em ponto alto. Vamos assim, fazendo a mesma repetição até chegar lá embaixo do bracinho, onde eu fiz as 3 correntinhas. Vim aqui acompanhando os pontos, cheguei nas 3 correntinhas. Nessas 3 correntinhas, eu vou fazer somente um ponto alto em cada correntinha, somente isso. Olha, vamos ficar com 3 pontos altos aqui embaixo do bracinho. Fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Se você fez 5 correntinhas, você faz um ponto alto para cada correntinha, ficando com 5 pontos altos. E aqui eu vou continuar acompanhando o ponto que eu tenho aqui, ponto alto. Então, vou fazer ele em relevo. O próximo está em relevo, eu faço um ponto alto. O próximo é um ponto alto, vou trabalhar em relevo. E dessa maneira, gente, vamos terminar a nossa carreira. Quando eu chegar aqui embaixo do outro bracinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. 3 pontos altos, um em cada correntinha. E aí, eu volto na próxima carreira para dar continuidade com vocês aí e mostrar a sequência, tá? Encerrei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, vou iniciar agora a próxima carreira e vou com vocês até aqui embaixo do bracinho para mostrar como vai dar certinho a sequência dos nossos pontos. Eu encerrei no ponto alto, nessa carreira, eu vou começar com o ponto em relevo. Aqui eu tenho ponto em relevo, eu faço o ponto alto. E vamos seguir essa sequência
até chegar lá nos 3 pontos altos embaixo da manguinha. Olha, gente, então vim seguindo a mesma sequência, invertendo os pontos. Aqui no último ponto relevo eu fiz um ponto alto. Tem os 3 pontinhos aqui embaixo da manguinha. Quero mostrar para vocês como a sequência do ponto vai dar certo. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto em relevo no primeiro ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto em relevo. E aqui o que eu tenho? Ponto em relevo. Então, eu tô invertendo, eu tenho que fazer o ponto alto. E vocês observem que colocando número ímpar de pontos aqui embaixo do bracinho, a sequência do ponto dá certinho, tá? E agora, gente, é só prosseguir quando chegar lá embaixo do bracinho, do outro bracinho, fazer da mesma maneira, somente ir acompanhando os pontos que dá tudo certinho, tá? Sempre invertendo, não esqueçam. E agora, dessa maneira, nós vamos seguir em direção ao comprimento aí que a gente quer para o nosso suéter, né? Vocês têm que ter a medida do comprimento da criança que tá fazendo para seguir aqui agora em direção ao comprimento. O comprimento é a gosto, né? Umas preferem mais curtinho, outras preferem mais compridinho. Agora, depois que eu fiz as 3 correntinhas de cada lado, nós aumentamos mais o contorno do peito, né? E aumentamos aqui a amplitude da manguinha também. Tá bom, gente? Então, agora é só continuar, não temos mais os aumentos, né? É só continuar invertendo os pontos pelo comprimento que vocês determinarem aí para sua criança. E depois eu volto para nós fazermos a barrinha de acabamento, ok? Vou fazer o meu, volto, meço para vocês quantas carreiras eu fiz, para vocês terem uma ideia aí de comprimento. Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu fiz o meu, até agora, medido desde aqui de cima, eu estou com 31 centímetros, tá? Agora, vou começar a fazer a minha barrinha de acabamento. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um ponto em relevo pela frente e um por trás. Aqui eu tenho ponto relevo, eu vou acompanhar. Agora, não vou mais inverter, tá, gente? É a barrinha. Então, eu começo com o meu ponto em relevo. O próximo, que é o ponto alto, eu pego ele por trás. O ponto relevo eu acompanho pela frente. E o ponto alto eu pego por trás. O ponto relevo eu acompanho e faço outro ponto em relevo. No ponto alto, eu faço ponto pegando por trás. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira. Nas próximas carreiras, eu só acompanho o ponto. Onde está relevo pela frente, eu pego pela frente. E onde está por trás, eu pego por trás. Eu vou fazer uma barrinha até ficar com mais ou menos de 35 a 36 centímetros de comprimento total. Olha, pessoal, terminei então aqui a barrinha. Eu fiz por um total de 5 carreiras. Vim aqui no decote, eu fiz a mesma barrinha, igualzinha, eu já mostrei para vocês aqui, um em relevo pela frente, um por trás, e fiz por um total de 4 carreiras. Aqui, se você quiser fazer uma golinha mais alta, fica a seu gosto, você pode fazer.
Já fiz uma das manguinhas e agora nós vamos fazer a outra juntas, que é exatamente igual. Olha, gente, eu vim aqui nesse ponto relevo do aumento que a gente fazia, olha, e coloquei o meu marcador. Isso é importante vocês fazerem na outra manguinha, sempre começar no mesmo lugar para as bolas ficarem iguais, tá? Então, aqui eu vou acompanhar a sequência do ponto que a gente vinha fazendo aqui nessa primeira carreira. Aqui eu tenho ponto relevo, eu subi 3 correntinhas, fiz o meu ponto alto. Aqui eu tenho o ponto alto, eu vou fazer o meu ponto em relevo. Igual nós fizemos, tá? Aqui é o ponto relevo, eu faço um ponto alto. E assim eu vou invertendo por um total aqui, na minha, de 35 pontos, tá? Vamos fazer por 35 pontos até chegar aqui. E depois nós vamos fazer um aumento aqui para completar a quantidade de pontos que eu preciso para fazer o ponto bola, tá? E aí eu falo com vocês sobre os múltiplos do ponto. Então, vamos lá. Eu percorri aqui, então, por 35 pontos. O ponto que nós vamos fazer na manga, ele é múltiplo de 12. Eu tenho 35, aqui nesse espaço que sobra, até eu chegar aqui aonde eu comecei, eu tenho que colocar 13 pontos para ele ficar com 48 pontos e ser um múltiplo de 12. Se você estiver fazendo um tamanho maior, quando chegar aqui na manga, você tem que calcular um múltiplo de 12 e aumentar, tá? Então, aqui eu vim percorrendo e fiz meus 35 pontos. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, fazendo 3 pontos altos no mesmo ponto. Olha, fiz aqui um aumento. Fiz 3 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Vou pegando aqui a beiradinha da laçadinha, olha, e vou encaixar aqui 7 pontos altos. Coloquei aqui, fiz o aumento e coloquei 7 pontos altos. No último ponto, eu vou fazer outro aumento de 3 pontos altos. Posso retirar o meu marcador. E vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E fica assim, 3 pontos altos no mesmo ponto, 7 pontos altos, pegando sempre na laçadinha do ponto, e 3 pontos altos, tá? Um aumento, 7 pontos altos e um aumento. E agora já estamos com 48 pontos e vamos começar aqui fazer a nossa primeira carreira do motivo. Aqui no pontinho onde eu fechei, nesse ponto, eu vou fazer 7 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto e vou fazer mais 6 pontos altos, ficando no total de 7.
Vejam, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos para separar aqui um motivo do outro. Então, vou no próximo ponto, sem pular nenhum, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço outro ponto alto. Fizemos 2. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos fechados juntos, da seguinte maneira. Olha, eu venho aqui no primeiro ponto, tiro 2 laçadas, não termino, deixo na agulha. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos sem terminar, deixando a última laçadinha na agulha. Agora, eu fecho todos de uma vez e faço uma correntinha. Vou separar com 2 pontos altos. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, gente, é um motivo completo. Agora, o que eu vou fazer é repetir os 7 pontos altos, 2 pontos altos, 7 fechados juntos e 2 pontos altos. Vou fazer mais uma vez ele completo com vocês. Então, no próximo ponto, eu vou fazer 7 pontos altos no mesmo ponto. Completando aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos para separar um motivo do outro. Olha, 1, 2. E agora, vamos fazer os 7 pontos fechados juntos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego uma laçadinha, fecho todos de uma vez, faço uma correntinha e vou fazer os 2 pontos altos para separar um motivo do outro aqui. 1 e 2. E vou começar a repetir novamente. 7 pontos altos no mesmo ponto, 2 pontos altos, um em cada ponto, 7 pontos altos fechados juntos e 2 pontos altos, ok? E assim vamos dar a volta em toda a carreira, somente repetindo esse mesmo motivo que eu já fiz aí 2 vezes com vocês, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui ao final da carreira, eu fiz os 7 pontos fechados juntos, 2 pontos altos, e cheguei nos 7 pontos aqui, tá? Eu vou fazer nesses 7 pontos, 7 pontos em relevo pegos pela frente. Então, já vou fechar ele em relevo. Vou passar a minha agulha aqui atrás do ponto, olha. E já fecho ele em relevo e subo as 3 correntinhas. Ok, gente? Então, nós fizemos o nosso aumento, ficamos com 48 pontos, que é múltiplo de 12. Fizemos a primeira carreira, agora vamos para a segunda carreira. A partir dessa segunda carreira, até a 5ª carreira, vai ser
as carreiras que nós vamos repetir por toda a manga, tá? Então, vão prestando bem atenção, que não é difícil. Aqui, nós vamos fazer, então, 7 pontos em relevo pego pela frente, na segunda carreira. Completei aqui os 7 pontos em relevo, pego pela frente. Agora, nós temos aqueles 2 pontos altos que nós fizemos de espaço entre um motivo e outro. Nesses 2 pontos altos, eu vou trabalhar ponto em relevo pego por trás. Sempre eu vou trabalhar assim, nesses 2 pontos altos. Olha, 1... e 2. Nesses pontos que nós fechamos juntos, nós vamos fazer um ponto em relevo pegando todos esses pontos juntos. Um ponto em relevo pela frente agora. Olha, passo a minha agulha atrás de todos os pontos que eu fechei juntos e aqui eu faço o meu ponto em relevo. Agora, eu tenho os 2 pontos altos que eu trabalho por trás, pegando por trás. Esses 2 pontos altos de espaço não muda, é sempre igual. E o que aconteceu aqui? Já cheguei nos 7 pontos novamente, onde eu vou repetir. Já terminei a repetição do motivo. Vou fazer mais uma vez com vocês. 7 pontos em relevo nos 7 pontos altos que eu trabalhei juntos na carreira anterior. Completei os 7 pontos. Aqui eu tenho aqueles 2 pontinhos. Eu trabalho em relevo por trás. Os pontos fechados juntos, eu vou pegar todos eles, olha. Passo a minha agulha atrás deles e faço um ponto em relevo pego pela frente aqui. Tá? Já cheguei novamente aqui nos 2 pontos que eu trabalho pegando por trás, aqueles 2 pontinhos de espaço. E já terminei mais uma sequência da repetição do meu ponto, tá? Aqui já cheguei nos 7 pontos, onde eu vou trabalhar em relevo pela frente e fazer da mesma maneira que eu fiz aqui essas 2 vezes. Vamos lá, então, terminar essa segunda carreira. Encerrando aqui a nossa segunda carreira, agora vamos para a terceira carreira. A terceira e a quarta carreira, nós só vamos repetir essa carreira de número 2, somente acompanhando os pontos. Então, aqui eu tenho 7 pontos em relevo, eu vou fazer 7 pontos em relevo. Nós só vamos acompanhar os pontos na carreira de número 3 e de número 4, tá? Aqui nós vamos fazer 7 pontos em relevo, estou acompanhando os pontos.
terminei os 7 pontos em relevo. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqueles 2 pontos altos pegos por trás. Então, eu vou acompanhar. Vou fazer 2 pontos altos pegando por trás. Aqui o que eu tenho? Um ponto em relevo pego pela frente, que foi onde nós pegamos esses pontos juntos. Eu vou acompanhar, exatamente igual, gente, tá? Aqui eu tenho os 2 pontos novamente pegos por trás. Eu vou acompanhar o ponto. E já cheguei novamente nos 7 pontos em relevo, onde eu vou fazer exatamente igual. Dessa maneira, nós vamos encerrar essa carreira, número 3, e vamos fazer a número 4 exatamente igual, só acompanhando os pontos, ok? Então, vamos lá, fazer a carreira número 3 e a número 4, somente acompanhando os pontos como eles se apresentam. Terminei a carreira de número 4 e fica assim, olha. Aqui nós ficamos com 3 carreiras de ponto em relevo, tá? Agora, nós vamos para a carreira de número 5. Para vocês não se perderem aí, gente, as iniciantes, coloca marcador no início e no final da carreira, que não tem perigo de vocês se perderem, tá? Então, agora aqui eu vou fechar normalmente em relevo. E o que nós vamos fazer agora na carreira de número 5? Nós vamos fechar essa bola e aqui no ponto relevo nós vamos abrir outra, tá? Se vocês forem entendendo o ponto assim, fica bem mais fácil a repetição, tá, gente? Depois vocês nem precisam mais voltar o vídeo para ver a carreira 2, 3, 4, 5, porque vocês já vão entender o que vocês têm que fazer. Então, aqui, esses 7 pontos, nós vamos fechar juntos, para fechar a primeira bola aqui. Eu subo aqui 2 correntinhas no primeiro ponto e vou pegar todos os 7 pontos em relevo, olha, tirando 2 laçadinhas e deixando na agulha. Trabalhei nos 7 pontos, agora eu venho aqui com uma laçadinha e tiro todos de uma vez e faço uma correntinha. Fechamos aqui uma bola. O que eu tenho? Tenho os 2 em relevo por trás, que esse sempre vai ser feito por trás e não tem mudança nenhuma nele, tá? 2 em relevo por trás. Aqui eu fechei uma bola e na carreira que eu fecho a bola, eu já vou abrir outra, tá? Para ficar intercalado. E onde eu vou fazer isso? Neste ponto relevo que está pela frente aqui no meio. Então, para abrir outra, aqui eu vou fazer 7 pontos altos no mesmo ponto. Vejam, fiz 7 pontos altos, tenho os 2 pontinhos pego por trás. Eu vou acompanhar e fazer 2 pontos em relevo pego por trás.
E essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Já cheguei aqui nos 7 pontos novamente, que eu vou fechar a minha bola. Então, vou fazer 7 pontos sem terminar e depois fechar juntos. Vou fechar todos juntos e fazer uma correntinha. Tenho os 2 pontos em relevo pegos por trás. Vou acompanhar, aqui não muda, sempre eu trabalho pegando por trás. Nessa carreira, eu fechei uma bola, eu tenho que abrir outra, tá? E eu vou fazer isso nesse ponto relevo pela frente. Aqui, eu faço 7 pontos altos para abrir outra bola. Fiz os 7 pontos, tenho os 2 em relevo pego por trás. Eu vou acompanhar fazendo os 2 pontos pegos por trás. E já cheguei aqui onde eu vou fechar junto novamente, igual eu fiz aqui e aqui, tá? E essa vai ser a repetição da nossa carreira número 5. Vamos lá, então, terminar essa carreira fazendo essa mesma repetição. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo nos pontos que eu fechei junto da carreira anterior. Olha, venho aqui em cima dos pontinhos e fecho com ponto baixíssimo. Então, fizemos a repetição até a carreira de número 5. Quando eu chegar na carreira de número 5, eu vou repetir a carreira número 2, número 3, número 4 e número 5 novamente. Cheguei na carreira de número 5, volto lá na carreira de número 2 e vou repetir sempre essas 4 carreiras, a número 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Então, eu terminei a carreira de número 5, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a carreira de número 2. Na carreira de número 2, independente aonde você terminar a sua carreira, você tem que repetir o que está feito na carreira de número 2. Na carreira de número 2, nós vamos fazer ponto relevo nos 7 pontos altos e 1 ponto em relevo nos pontos fechados juntos. Eu encerrei a minha carreira nos pontos fechados juntos, tá? Então, eu vou começar fazendo o ponto aqui nele. Se eu tivesse encerrado aqui, eu começaria nos 7 pontos. Isso não importa a forma que você encerra, o que importa é que você tem que repetir tudo que foi feito na carreira. Então, eu passo a minha agulha aqui atrás, porque eu vou pegar todos esses pontos juntos e vou fazer um ponto em relevo. Subo 3 correntinhas, fiz o meu primeiro ponto em relevo, tá? Tem os 2 pontos que eu trabalho pegando por trás, olha. Vou fazer eles por trás. Estou repetindo a carreira de número 2. Só que nessa carreira eu comecei fazendo pegando os pontos juntos aqui.
Agora, eu tenho os 7 pontos, eu vou trabalhar neles 7 pontos em relevo. Fiz os 7 pontos em relevo, tenho os 2 pontos pegos por trás, que eu sempre acompanho o ponto, vou repetir acompanhando. E já estou chegando aqui, aonde eu fechei os pontos juntos, novamente. Que eu vou fazer aqui um ponto em relevo pego pela frente, pegando todos esses pontos juntos, olha, tá? Igual nós já fizemos. Fiz o ponto em relevo. Agora, eu tenho os 2 pegos por trás aqui. Vou repetir. E já cheguei novamente nos 7 pontos em relevo. Ok, gente? Estamos repetindo, voltando a repetir, então, aqui a carreira de número 2, tá? E a sequência do nosso ponto é essa. Vamos repetir a carreira 2, 3, 4 e 5. Terminei a 5, volto novamente na 2 e repito as 4 carreiras. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão entender como é o ponto. Olha, aqui vocês vejam que nós abrimos outra bola. E o que nós temos que fazer aqui? Exatamente igual nós fizemos aqui, olha, tá? Depois, na carreira que fechar, nós vamos abrir outra neste ponto relevo, igual nós fizemos aqui. Nós vamos sempre repetindo a mesma sequência. Vocês voltando nas carreiras, depois até decorar o ponto, quando vocês decorarem o ponto, não tem mais erro, porque vocês já vão saber o que vocês estão fazendo. Na minha manguinha, eu fiz 5 repetições dessas 4 carreiras. Só que na carreira de número 21, eu fiz 20 carreiras repetindo. Na carreira de número 21, eu vou voltar com vocês, porque vai ter uma pequena modificação para a gente começar a fazer o punho, tá? Então, eu fiz por 20 carreiras, eu volto na carreira de número 21 e mostro como nós vamos fazer o punho. A minha ficaram 5 repetições das 4 carreiras. Ok, gente? Então, vamos lá agora trabalhar aí até a carreira de número 20 e eu volto na 21 para mostrar para vocês como nós vamos fazer para começar a fazer o punho da nossa manguinha. Vamos lá, então. Terminando aqui a carreira de número 20, fiz 5 repetições dos motivos de 4 carreiras. Vamos fazer agora a carreira de número 21, que é a repetição da carreira número 5. Então, na carreira de número 5, eu tenho que fechar os 7 pontos juntos, né? Sem terminar, fechados juntos. Eu subo aqui 2 correntinhas, pego meu pontinho, tiro 2 laçadas e não termino, deixo na agulha. E vou fazer assim pelos 7 pontos. Essa carreira 21 é exatamente a repetição da carreira número 5. Só que aqui nós vamos fazer uma alteração. Então, aqui eu fecho a bola, completo mais um motivo. O ponto relevo pego por trás, eu vou repetir e vou pegar por trás. Dois pontos em relevo pego por trás.
Agora, na carreira de número 5, aqui neste ponto relevo, quando nós fechamos a bola, nós temos que abrir outra e fazer aqui 7 pontos altos. Como eu não vou mais prosseguir em direção ao comprimento, quando você já tiver o comprimento que você precisa, contando com a barra que nós vamos fazer, então você não cria mais os 7 pontos aqui, porque você não vai abrir outra bola. Você já vai encerrar os motivos. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer somente um ponto em relevo. Não vou fazer nessa última carreira os 7 pontos, porque eu vou encerrar, tá? E o restante é igual. Faço os 2 pontos em relevo por trás. Vou fechar aqui os pontos juntos, fechar essa bola. E quando chegar aqui, vou repetir 2 em relevo trás, 1 ponto em relevo e 2 em relevo por trás, ok? Então, vamos terminar assim essa carreira de número 21. Olha, gente, terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo, agora já vamos começar a fazer os pontinhos que é para o punho. Então, aqui nos pontos fechados juntos, eu passo a minha agulha pegando todos eles, olha, como a gente vinha fazendo. Puxo o meu fio, vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto em relevo. Eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto em relevo. Aqui nós fizemos 2 pontos em relevo pela frente. Aqui eu tenho os 2 pegos por trás. Aqui eu continuo acompanhando. 2 em relevo por trás. Cheguei nesse ponto em relevo pela frente. Aqui nós vamos fazer 2 relevos pela frente. Faço um, volto no mesmo espaço, faço outro. Aqui eu tenho os 2 pegos por trás, eu só vou acompanhar o ponto. Cheguei na bola, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na primeira, olha. Eu pego toda a bola junto, faço um ponto em relevo. Volto novamente e faço mais um ponto em relevo, ficando com 2. Vai ficar uma sequência de 2 em relevo pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente. Os que estão por trás aqui, eu continuo acompanhando e fazendo por trás. Nesse ponto relevo que está pela frente, eu faço 2. Aqui 2 por trás, eu só acompanho. E na bola também eu faço 2. Ok, gente? Então, vamos percorrer assim por toda a carreira agora. Encerrando a carreira, vou fechar no primeiro pontinho relevo que eu fiz. Aqui eu subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto em relevo. Vou no próximo ponto, faço um ponto em relevo. Nós vamos trabalhar agora 2 pontos em relevos, pego pela frente e 2 por trás. Normalmente, tá, gente? A barrinha, sem segredo nenhum. Só acompanhando os pontos agora, ó. 2 pela frente e 2 por trás.
Dessa maneira, eu vou prosseguir por um total de 10 carreiras, tá? Vai ficar assim, olha. Fiz 10 carreiras só repetindo o pontinho. Ok, gente? Então, vamos lá encerrar o punho para finalizar aí a nossa peça. Vou fazer o meu e venho mostrar para vocês como ficou. Vamos lá, então. Olha, pessoal, as duas manguinhas, então, finalizadas, né? Suéter prontinho. E fica aí mais uma sugestão para vocês, para esse inverno que está prometendo aí vir com força, né, gente? Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.